Olá, gente, tudo bem? Essa é a gravação do vídeo sobre dúvidas a respeito do livro do Fanon, O Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu fiz, enfim, das questões que eu recebi, eu acho que, na verdade, são questões muito interessantes. Eu acho que o Fanon ele suscita um amplo interesse, ainda mais no contexto do curso, e sobretudo porque nessa segunda unidade, justamente a partir do texto do Fanon, a gente começa a pensar algumas dificuldades, né? Claro, enriquecer o conceito de reconhecimento, mas também pensar algumas dificuldades e olhar o reconhecimento a partir de ângulos diferentes, e essas críticas são importantes. Eu acho que o Fanon ele é decisivo, né, para pensar o reconhecimento, a relação com a questão racial. Mas eu acho que todas elas, as questões que me foram enviadas, elas apontam para duas, né? Para dois pontos, eu acho que comuns. Acho que o primeiro tem a ver com o acho que os dois são comuns, ambos levam para o mesmo lugar, mas eu poderia dividir da seguinte maneira, né? No primeiro caso, é pensar o seguinte: será que é possível, então, pensar a emancipação mediante o conceito de reconhecimento em qualquer circunstância? Então, o reconhecimento para o Fanon, por princípio, o reconhecimento em geral, por princípio, ele é anti-emancipatório, ele é tão somente e sempre, né, o bloqueio à libertação, ele impede, vai inviabilizar a liberdade igual, ele é um bloqueio à autonomia. Então, qual é a relação, a partir da reflexão do Fanon, entre emancipação e reconhecimento? E aí, toda vez que a gente fala de reconhecimento, ele necessariamente é sempre negativo? Então, não existe a relação conceitual possível entre reconhecimento e libertação? Essa seria a primeira. E a segunda, que tem a ver com ela, mas me perguntaram sobre se não seria contraditório, né? Porque afinal, o Fanon, ele é um ele é, ele é radicalmente defensor da liberdade, da igualdade, da superação da opressão e, sobretudo, na questão a superação da condição de colonizado, de escravizado. E a questão, eu achei interessante, né? Não seria contraditório, porque a exposição do Pele Negra, Máscaras Brancas seria um bloqueio para esse ímpeto transformador, revolucionário do próprio Fanon, né? Então, alguém que lutou, tem as referências teóricas dele, que são bastante radicais, bastante importantes, né, nesse campo da teoria crítica, de um campo de um pensamento, de uma filosofia crítica, alguém que lutou na frente de libertação nacional, no processo da libertação da Guerra da Argélia. Bom, e então não é contraditório? Afinal, a exposição e o sentido do livro Pele Negra, Máscaras Brancas é o oposto, né? Ele está dizendo, o que ele está tratando ali? Sobretudo a impossibilidade, dificuldade de que essa libertação possa ser produzida de maneira autônoma. Bom, queria falar também rapidamente sobre isso, tá? Sobre essas duas questões. Bom, a primeira questão é reconhecer qual é o estatuto do conceito de reconhecimento, né? No caso do Fanon, ele é sempre negativo. Fanon trabalha, sim, numa chave bem histórica. No entanto, ele tem uma série de pressupostos teóricos que são normativos, fortes. A gente poderia dizer mais ou menos o seguinte: em geral, há uma tentativa de almejar o reconhecimento universal e igual por parte de todos. Acontece que
dada a situação histórica em que vivemos, o reconhecimento ele é inviabilizado, né? Então essa liberdade, essa autonomia plena, ela é impossível, né? Em um mundo racializado, em um mundo em que impera a dominação racial, não é possível, né? Então, o interessante é que toda a exposição desse livro, que foi um livro bastante impactante, é um livro que está mostrando que o conceito de reconhecimento ele precisa ser historicizado e, portanto, ele precisa ser compreendido pelo viés racial. Então, a cegueira racial ela pode fazer com que a gente pense que o reconhecimento recíproco e a luta por reconhecimento ela pode se realizar plenamente independentemente das constrições que estas relações raciais de opressão e dominação produzem. Então, o que o Fanon está mostrando? Ele está dizendo, nessas condições, né, em um mundo em que existe dominação racial, não é possível. Então, claro, parte do conflito de uma relação de reconhecimento depende, digamos, da tentativa de que cada um procure reciprocamente afirmar a sua autonomia de maneira igual. Isso seria, digamos, uma definição bastante normativa. Né? Mas a exposição dele mostra que, e a riqueza da exposição do livro vai mostrar as constrições desse processo de subjetivação da dominação a partir do ponto de vista da dominação racial. Essa visão dele, que é uma visão psicanalítica para pensar essa subjetivação, é riquíssima no texto, né? Ela é bonita, a exposição é muito, muito interessante do livro, porque ela faz com que a gente olhe esse processo de subjetivação em vários momentos da experiência da dominação racial. Ele vai falar muito sobre a linguagem, então a linguagem não é neutra. É até interessante lembrar o seguinte, no caso do Hegel, há algumas interpretações a respeito da luta por reconhecimento a partir da dialética do senhor e do escravo na fenomenologia do espírito. Muitos vão dizer o seguinte, essa reconciliação entre as duas consciências de si, ela não vai ser resolvida ali, logo após a dialética do senhor e do escravo no livro. Ela vai ser resolvida bem na frente, lá eu acho que é na figura da bela alma, né, no Hegel, mas em que aparece a possibilidade de reconciliação das duas consciências a partir do perdão, e a mediação dessa reconciliação é feita pela linguagem. É muito interessante, a exposição do texto do Hegel é super difícil, bastante complexa. Acho que a bela alma, né? A figura da bela alma lá na frente, e que a linguagem é importante para entender a efetivação do reconhecimento entre as duas consciências de si. A exposição do Fanon mostra claramente que a gente não pode pensar a linguagem de um ponto de vista neutro. A linguagem também foi racializada. Não existe linguagem neutra. A linguagem ela é plena de poder. E isso é muito complicado, porque aí mostra como na linguagem essa relação de opressão ela passa a ser, ela fica evidente e ela vai se introjetando, formando a personalidade dos indivíduos nesta condição de opressão. Essa interpretação é uma interpretação bastante psicanalítica, isso acho que o texto deixa claro, mas ela é uma interpretação voltada à experiência da opressão colonial sofrida pelos negros. Isso em vários momentos. Ele vai falar sobre a relação com o corpo, ele vai falar sobre, enfim, gênero, sexualidade, a questão
é muito importante ali no texto da divisão de trabalho. É muito, enfim, o texto é maravilhoso nesse sentido. E aí, claro, né, qual é o intuito dele desde o início do texto? O próprio Fanon diz, né, no primeiro olhar branco, ele, o negro, sentiu o peso da sua melanina. Ou seja, ele percebeu que a partir daquele momento, séculos de escravidão passavam a condicionar e a determinar a, a relação e a interação com o outro. Então, que tipo de personalidade isso produz, né? O Fanon mostra no livro que isso vai minando aos poucos a possibilidade de uma formação forte da autonomia. Então, a ideia, a ideia que vai dar justamente na segunda questão, né, que eu mencionei no início desse vídeo, que é a ideia de que na exposição deste livro, a luta por reconhecimento, ela segue o percurso da, da, é, da obstrução de uma relação plena, né, e autônoma entre esses sujeitos. Então, o reconhecimento passivo por parte do negro, apenas ativo por parte do branco, né? O negro sendo olhado pelo outro, né? O negro não produzindo de maneira autônoma as condições desta relação conflituosa e dinâmica entre os sujeitos, né? Então, constantemente submetido a esse desrespeito sistemático, a uma desvalorização estrutural sobre tudo que envolve as suas próprias experiências, e, portanto, isso vai bloqueando, de fato, essa possibilidade. Ora, mas isso, o que o Fanon tem em vista? Né? Tem em vista mostrar que é impossível que qualquer situação de reconhecimento recíproco possa estar vinculada, de alguma maneira, ao horizonte da libertação. E a resposta é, historicamente, sim. Né? Sociedades em que o racismo persiste, elas não vão produzir um reconhecimento adequado. Né? Essas relações de reconhecimento são absolutamente distorcidas. Né? Absolutamente distorcidas. Então, apenas o reconhecimento sendo imposto de maneira pejorativa pelo olhar que o branco produz sobre o negro. E isso fundado numa desvalorização sistemática do negro. Né? Esse reconhecimento ele só se realiza às custas do sofrimento do negro. E, portanto, nestas condições, não é possível vincular reconhecimento com emancipação. Né? É preciso entender e criticar estas relações desiguais e deformadas, né? Que foram tratadas neste livro. Bom, essas considerações desembocam de maneira natural na segunda questão. Afinal, então, é contraditório alguém que preza a autonomia, a autodeterminação, o autogoverno, né? Tem um horizonte revolucionário, um horizonte emancipatório, considerar que a colonização ela produz um bloqueio da agência. Então, como é possível alguém que almeja superar isso de um ponto de vista, do ponto de vista da ação política, da ação social e política, radical, mostrar que o que constitui, do ponto de vista racial, essas relações, mina a base motivacional e a base de uma autonomia constitutiva que seria fundamental para esse processo revolucionário de libertação. O mais interessante, claro, tem uma série de
mediações no argumento, mas basicamente tem que entender a relação do livro Pele Negra, Máscaras Brancas com Os Condenados da Terra justamente desse ponto de vista, né? Nos Condenados da Terra, é claro que o Fanon está mostrando também a situação do colonizado, mas tanto no primeiro livro quanto nesse segundo, o interesse do Fanon certamente continua sendo sempre o mesmo. Ele está o tempo inteiro olhando para essas condições de opressão e dominação, procurando a possibilidade de que essa condição seja extinta, né? Superada em absoluto. Em algumas passagens dos Condenados da Terra, o Fanon faz uma alusão ao fato de que na Argélia parte dos revolucionários não sofreram o tipo de formação da opressão tal como ocorreu na experiência dos negros nas Antilhas, né? Na situação da colonização nas Antilhas, né? Essa distinção é muito importante. Ela é muito importante porque ela conduz a talvez processos razoavelmente distintos de subjetivação, né? Então, no caso daqueles que às vezes ele compara, ele fala assim, bom, eu desejo que os revolucionários, eu desejo que os negros, né, que sofreram a colonização fossem todos como são os homens revolucionários que lutam pela libertação na Argélia. Então, que tem diferentes experiências e passaram por situações que, por vezes, muito similares, mas também por outras experiências que não são similares. Quando ele fala dos negros, mostrando a relação dos negros, bom, alguns martinicanos, né? Quando vão para a França, como que eles se comportam, como os franceses e os brancos lá, os europeus, vão se comportar diante dos negros, dos martinicanos. Quer dizer, toda essa relação, ele diz que ela tá absolutamente condicionada pela necessidade que os próprios negros têm de, em alguma medida, se submeter a esse olhar do branco e, de maneira passiva, aprender a conviver, se submetendo a essas determinações que foram produzidas pelo outro, neste caso, né, pelos brancos, pelos opressores. Parte desta relação é muito diferente no contexto das lutas de resistência, da organização política, na história da formação desse processo de libertação na Argélia. Tá? Bom, não há contradição, certo? Não há contradição. O interesse do Fanon, o propósito crítico emancipatório do Fanon continua o mesmo, certo? Ele está tentando pensar dificuldades na contextualização dessa possibilidade radical de superação da dominação nos diferentes contextos, né? Não há uma nunca há, no caso do Fanon, nunca há uma resignação diante desse bloqueio da agência, né? Nunca, né? Fanon, ele é direto quando ele diz o seguinte: nós temos uma meta, nós temos um propósito. E o propósito é superar completamente o racismo, né? É uma luta gigantesca, e isso não faz com que essas experiências analisadas pelo Fanon tenham que necessariamente levar a uma resignação diante da impossibilidade contextualizada da
da produção, da motivação, né, para a luta e para a revolução, tendo em vista a emancipação negra. Mas eu gostaria de destacar mais uma vez aquilo que eu falei no outro vídeo e que é parte de uma discussão em torno da obra do Fanon, principalmente uma discussão em torno do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Eu insisto neste ponto. Quando o Fanon diz que esse processo de subjetivação criou no oprimido obstáculos quase que insuperáveis para produzir essa força motivacional em prol da libertação. E aí ele diz assim, bom, os negros não têm poder para lutar, eles por força própria, os negros não têm condições de se organizar por força própria. Isso foi muito criticado por vários autores e várias pessoas que estavam na frente da luta de grupos organizados, negros, na luta antirracista e na luta anticolonial. Então, esses grupos e alguns autores vinculados a essa discussão vão rebater essas afirmações do Fanon. Então, a gente precisa lembrar sempre disso, né? O Fanon nunca abriu mão, mas o Fanon nunca abriu mão de defender e ter esse propósito maior, que era a emancipação dos negros, superar em absoluto o racismo, mas ele dizia que essas condições de superação não estavam postas nem subjetiva, nem objetivamente, né, diante das experiências, né, dos colonizados, dos negros. E isso fez a consequência, né, disso foi uma visão talvez mais estreita do Fanon sobre as formas de resistência e de luta organizada antirracista, também no mesmo contexto tratado por ele, né, as Antilhas, em especial Martinica, né? Então, bom, é uma discussão, acho que a gente tem que pensar sempre nesse debate de uma maneira ampla, até porque interessa bastante a gente compreender, entender em cada um desses contextos em que predomina o racismo, quais são as formas existentes de luta antirracista por parte dos negros. Então, espero que tenha ajudado.